deixa aberto aí. O livro de Êxodo, ele fala sobre libertação, quer dizer passagem, né? O povo estava esquecido lá no Egito, né? Eles tinham crescido muito e Faraó estava tratando os hebreus como escravos. Então, eles trabalhavam muito, eram muito maltratados. E Faraó, ele não sabia, né, da história dos antepassados dos hebreus. Então, não tinha mais aquele respeito pela família de José, que fez toda, né, uma situação lá no Egito, que guardou a comida e tal, foi um governador muito bom. O tempo passou, se esqueceu e simplesmente, olha, esse povo é muito numeroso aqui. Então, vamos botar esse povo para trabalhar para a gente? Foi isso que Faraó fez. E o que a gente vê essa história do Êxodo? Eles começaram a crescer muito, então foi dada uma ordem que fosse morto todos os meninos, todas as crianças, os meninos, né? Então tem aquela parte que todo mundo conhece, que a mãe de Moisés escondia ele num cesto, coloca num rio. As parteiras não obedeceram, né, a Faraó de matar as crianças. Ele diz, olha, elas são muito fortes, elas mesmas fazem o parto delas e tá para lá. E a mãe de Moisés colocou ele num cesto e a filha de Faraó o encontrou e o criou, né? E ele foi o príncipe do Egito, criado ali no palácio, com todas as suas regalias. E até que um dia ele conhecia a sua origem, ele viu um egípcio maltratando alguém do seu povo e ele matou esse egípcio. E ele foi depois habitar na terra de Midian. E lá o Senhor tem um encontro com ele, fala através de uma sarça, de um arbusto que queimava. E o Senhor chama Moisés para dar uma missão para ele. Você vai libertar o meu povo daquela escravidão. E tem toda aquela situação. Eu não sei falar, Senhor, como é que eu vou? Pera lá, eu vou voltar de onde eu saí. É você mesmo, você vai lá, eu vou te mostrar, eu estou contigo. E Deus dá sinais para ele. E Moisés, junto com Arão, vão diante de Faraó. E qual era a ideia? Era de Deus, né? A gente analisa as coisas de uma maneira muito lógica. Deus quer libertar o povo, então eles vão lá, falam com o Faraó obedece, sai e eles vão para uma terra que Deus prometeu, que já é uma promessa lá para Abraão. A nossa lógica não é a lógica de Deus. Primeiro ele manda Moisés ir lá e ele diz, eu vou endurecer o coração de Faraó, para mostrar o que eu vou fazer. E ele endureceu para que o povo pudesse ver aquilo que Deus era capaz de fazer. Então Deus vem, derrama ali as 10 pragas no Egito, para que Faraó pudesse, enfim, liberar o povo. Mas a primeira vez que Moisés foi diante de Faraó para falar em nome de Deus, que esse povo fosse liberto, ele fala o seguinte, no capítulo 5, versículo 1. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. O que ele fala para Faraó não é, eu vou libertar o meu povo da escravidão, porque você tem maltratado muito. Eu não vou libertar o meu povo, sabe, para que o meu nome seja glorificado e ponto final. Não foi direto assim. Ele tinha uma intenção. A intenção era que o povo celebrasse uma festa no deserto. Então, Deus leva o povo a sair do Egito e eles vão, né, depois daquela confusão que foi ali, na última praga, que Deus pediu que eles fizessem o pão sem fermento, que matassem o animal, passassem o sangue nos umbrais das portas, toda aquela preparação para a sua saída rápida do Egito, que agora eles iam para um lugar que Deus ia designar,
que Moisés sabia para onde ir, mas ele tinha que estar atento ao que Deus ia dizer para ele. A intenção de Deus era que o povo celebrasse uma festa. Então ele sai e Deus faz um grande milagre. Ele abre o mar vermelho e eles passaram a pés enxutos. Olha aqui, você já pensou? Você não abre uma poça. Agora você imagina abrir um mar vermelho, assim, o mar ele é enorme, gente. É uma coisa que só Deus sabe fazer, consegue fazer. E Faraó ficou para trás e o povo, sabe, nossa, só o Senhor é Deus e o resto é Baal. Não diziam isso na época, né? Mas todo mundo dançando, muita festa, muita alegria. Nós vimos agora os sinais de libertação. E agora Deus abre o mar vermelho. Canaã é daqui a 15 minutos. A gente chegou lá. E eles estão nesse trem da alegria, indo para Canaã. E eles param no deserto. E de repente, Moisés diz, bora, o trem fica, a gente vai a pé. E o povo, não, tudo bem, Deus já fez tudo isso, Ele nos deu muita coisa em abundância. Então Ele vai continuar fazendo. Bacana. Eles continuaram no deserto, e quando a gente quando Deus leva alguém para o deserto, com certeza é para ter uma prova de quem você serve, expor o teu coração, as verdades do que você realmente sente. Você sempre vai ser pressionado. Vida cristã é pressão. Se não tem tensão, se não está difícil, se não está, meu Deus do céu, talvez, você não esteja assim com o cristianismo legal, sabia? Porque cristão é o tempo todo provação. Em Deuteronômio confirma que Deus colocou o povo no deserto, não foi o diabo. Foi Deus que colocou para que pudesse ser provado o coração deles. Então eles passaram pelo mar vermelho, tudo aquilo, viram Faraó ficar para trás, os carros e cavalos todos afogados. Muita festa, eles estavam provando um ciclo de abundância e eles estavam olhando para o alto, eles sabiam quem era Deus. E então eles começam a andar pelo deserto e o povo esperando a abundância contínua. Algo que fizesse deles uma viagem confortável, segura, satisfeita. Afinal, o Senhor nos ama. Ele nos ama, ele acabou de abrir o mar vermelho, minha gente. Vamos lá. E, de repente, eles começaram a ver o favor de Deus, essa graça de Deus, como um direito pessoal. O Senhor nos deve, já que o Senhor nos ama. A gente estava lá sofrendo, mas o Senhor foi lá. E Deus falou com Moisés. Deus foi misericordioso para falar com o povo. Foi Deus que protegeu o povo da morte dos primogênitos. Com o ritual, com todas as suas promessas. A intenção era de Deus resgatar o povo. Então agora, como o Senhor tem muito interesse em mim, o Senhor vai me manter muito bem nesse deserto. Só que não é bem assim como Deus trabalha. E aí vai passando, você vê o primeiro momento que Deus chama o povo, né? Coloca Moisés diante de Faraó para falar, Moisés diante de Faraó para libertar o povo. Então, no capítulo 5, vai se seguindo depois toda a situação. Faraó endurece o coração, praga. Acontece, então é bem detalhado tudo que vai acontecendo. Lá no capítulo 15, no versículo 22, diz assim: aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então eles deixaram de olhar para o alto e começaram a olhar para baixo. E começaram a ficar desapontados. E a água que eles encontram ainda é amarga. É como você está num bote no meio do mar, morrendo de sede,
e não pode beber aquela água, não mata a sede. A água que eles encontraram lá no deserto era amarga. Eles se desapontaram, porque eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Ele não era mais capaz. Deus não era mais capaz de continuar. O Senhor já foi bom. O Senhor não é mais. Tem 3 dias que o Senhor deixou de ser Deus. 3 dias para o povo começar a desapontar, e começa esse desapontamento, ele vai resultar na murmuração. E o povo começa a reclamar. Eles estavam ressentidos. Por quê? Porque não tem água. Peraí, então a gente passou tudo isso para morrer aqui? É isso? Antes a gente tivesse morrido lá pelo Egito, antes tivesse ficado pelo meio do caminho, se afogado para lá. Porque Deus não é mais Deus. E bebê, bababá, bebê, agora você imagina, gente. Moisés ouvindo toda essa ladainha. Pastora, mas não é uma reclamação, é só um comentário. Você sabe o que é reclamação? Você sabe quando você reclama de barriga cheia? Você sabe quando o próprio Deus está te provando, mas a culpa é do outro. Poxa Deus, por que fulano fez isso? Por que tanta injustiça para cima de mim? Quando na verdade Deus está dizendo, você não está enxergando o que eu estou fazendo. E você começa a reclamar, quando um filho de Deus começa a reclamar daquilo que ele está vendo agora, do hoje, quando ele é envolvido pelas circunstâncias, ele está dizendo que Deus já foi melhor no passado. E esse passado aqui eram só 3 dias, andando pelo deserto. O Senhor já foi bom, hein? O Senhor já abriu uma vermelha, mas agora a gente encontra a água, mas ela ainda é amarga. E Deus mesmo assim vem com provisão. Faz Moisés pegar um arbusto, jogar na água, e a água fica boa para beber, boa para o consumo. Mas a reclamação do povo custou caro. Deus estava fazendo eles passarem pelo teste do tempo, que todos nós vamos passar. Todo mundo tem um deserto. Eu não quero focar na Canaã, não, é focar no deserto mesmo. Porque quando a gente não entende o deserto, a gente não chega na terra prometida. E vale ressaltar, a terra prometida, aquilo mesmo que a gente anseia, tem que ser a volta de Jesus. Então até lá é deserto atrás de deserto, é ensinamento atrás de ensinamento. A gente pensa que alcançou, que conhece muita coisa, mas não conhece. O tempo passou e de novo eles se acham sem água. No capítulo 16... no versículo 2. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Eles se queixavam porque eles estavam olhando para trás. Você começar a pensar lá atrás na sua vida, você vai ver como era bom. Mas era bom aquele tempo que a gente fazia tal coisa na casa de não sei quem. Era tão bom quando a gente se reunia para orar na casa do fulano. Deus movia, porque Ele era só Deus lá. Era tão bom aqueles tempos que a gente podia contribuir mais, porque hoje Deus nos abandonou, nós não temos condições de contribuir tanto. Deus é Deus lá de trás, Deus de agora e o Deus daqui para frente. O fato de você dizer que lá atrás já foi muito bom e hoje não é mais, isso é murmuração, isso é pecado. Isso está te custando várias voltas no mesmo lugar. Deus está tentando te falar, Deus está tentando abrir os teus olhos e você só murmura, só murmura. E você volta para o mesmo lugar. Ainda no capítulo 16, eles lamentam que eles não têm comida. De novo, o Senhor nos trouxe aqui para passar fome. A gente já andou, é só poeira, é só areia, é uma coisa difícil. E agora a gente vai morrer aqui, de fome.
E Deus responde à necessidade do povo. Como? Mandando maná. Gente, como é que cai comida do céu? Só Deus. Era pão. E ele diz para o povo pegar o pão na manhã, só o suficiente para o dia. Deus dá a direção. O que acontece? Tem gente que pega mais. Por quê? Porque não confia na palavra que Deus tinha dito. Eu disse para você pegar o suficiente para o dia. Vai, quem sabe que o Senhor muda de ideia, né? Os meus planos são maiores que o seu, Senhor. O Senhor não sabe. E o pão estava estragado. Se Deus disse para pegar o pão do dia, era o pão do dia. Ele fez chover pão do céu. E ele disse que ia satisfazer a necessidade do povo. Eles queriam comida, era a comida que eles iam ter. E com o decorrer do passar do tempo, eles começaram a reclamar desse pão. Lá no Egito, eles tinham que trabalhar, eles tinham que cozinhar, eles tinham que fazer um monte de coisa, eram super maltratados. Mas eles começaram de novo a olhar para trás e dizer: nossa, que saudade do alho, saudade da cebola, a gente não tem um tempero. Você começa a reclamar muito, você não reconhece aquilo que Deus te dá hoje. Era a comida que eles queriam, Deus deu. Mas não tinha uma maionese, Senhor. Que eu comer um pão seco desse assim. Cadê a Coca-Cola? Dá o pão. Mas não é do jeito que você queria. Quem resmunga é um negócio chato, né? Você imagina. Eles estavam com um plano de ir para frente. Deus tinha, uma terra para dar para eles. Estava sustentando aquele povo, dando água, dando comida. Mas não era muito bem aquilo que eles queriam. Eles queriam pão, mas não era aquele pão. Parece mulher com TPM. A gente tem mais ou menos um parâmetro. Sério, gente. Eu comecei a pensar muito sobre reclamação, murmuração. Eu me vi, marido, cala a boca. Eu me vi, quer comer o quê? Eu não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa o quê? Eu não sei, qualquer coisa. Nós mulheres sabemos, né, do que a gente está falando. E aí quando ele traz, eu não queria. Não está legal. Mas o que tu vai comer? Eu não sei. Esse povo estava desse jeito assim. Que nem mulher na TPM. Eu quero comer, tá aqui pão. Não, mas não era esse pão. Não era desse tamanho, não era desse jeito assim. Ingratidão. Puro capricho. E eu lembrava lá, eu apanhava, mas eu tinha pelo menos um tempero na minha comida. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Meus filhos sofriam, mas eu pelo menos tinha, um recheiozinho aqui na minha comida. O que é? A gente troca o favor de Deus pelas coisas que nós achamos que eram boas no passado. Deus estava tentando tirar o Egito desse povo e dizendo: criatura, não é, vocês estão demais, vocês estão entupidos de coisa que não era boa, vocês estão cheios de idolatria, inclusive. Vocês pensam que isso é bom, mas eu vou mostrar algo para vocês que é melhor. Mas por enquanto eu vou te dar contentamento, eu vou te dar pão. E mesmo assim eles reclamavam. Já no capítulo 17, fala sobre um tempo de sede que eles passavam, de novo. Não tinha alívio no calor, depois não havia alimento, Deus mandou o maná, e agora não tinha água de novo. E o que eles fizeram? Eles murmuraram um pouco mais. Porque agora a murmuração deles ficou agressiva. Começa uma reclamaçãozinha assim, e eu me lembrei muito, escrevendo, lendo sobre isso. Trabalhei no banco, e era a desgraça do dia 1º até o dia 7 de todo mês. Que era uma confusão na fila do caixa. Basta um filho de Deus para começar. Porque está demorando. Porque não tem caixa. Porque esse banco não sei o quê.
Gente, não estou defendendo o banco não, né? Mas basta um, aí começa aquela muvuca e é gritaria, e eles já se xingam, e menina, é uma coisa terrível. É prioridade querendo ser mais do que a outra prioridade. Não, eu sou mais velho do que você, então eu passo na sua frente. Coisa assim, orem pelos bancários. Eles estão nas minhas listas de oração. O povo começou a reclamar, e agora a gente ia morrer de sede, e agora Moisés, ei, cadê a água? Cadê? Eu vim aqui para consumir. Deus não quer me resgatar? Ele não me ama? Então, cadê a água? Tudo bem, tem pão, mas e cadê a água? E Moisés responde para o povo: por que vocês tentam o Senhor? Sabe, se ele já trouxe até aqui, espera que ele vai dar. Mas não, eles ficaram agressivos. E Moisés vai diante do Senhor e ele diz: Moisés clamou pedindo ajuda do Deus eterno. Ele disse: o que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. Está no versículo 3. Isso é a oração de todo pastor. Olha aí. Meu Deus, o que eu faço com esse povo? Eles não oram, eles são ingratos. Eles não reconhecem o favor de Deus. Está claro ali Deus ensinando. Ai, mas eu não sei, pastor, eu não sei, eu quero a minha vitória. Enquanto Deus está dizendo: eu estou querendo tirar o Egito de você. Está reclamando muito, é muito ingrato. Não sabe viver contente com o pouco. E o povo reclamando. E isso não foram palavras de um líder amedrontado. Moisés não estava com medo do povo. E até porque ele sabia o que era lidar com a ira. O faraó estava mordido com ele. Ele teve que ter coragem. Tantas situações que Moisés viveu e agora o povo pressionando. E não era pouca gente não. E ele não podia ceder a essa pressão. Quando você leva o seu murmúrio, a sua reclamação, sabe, é o denominador comum, galera, vamos reclamar para ver se Deus faz alguma coisa. Você está dizendo para Deus: o Senhor está aqui ou não? Quando na verdade nós sabemos que Ele está. Só que nós afrontamos a Deus. Né, Deus? O Senhor não vai com a minha cara, só pode. O Senhor fala com todo mundo menos comigo. O Senhor abençoa todo mundo, menos eu. O Senhor casa todo mundo, menos eu. Até o Caio casou. O Bruno casou, menos eu. Chegar a tua hora, Mateus. O problema é reclamação atrás de reclamação. Deus, o Senhor está aqui ou não? E esses hábitos diários, eles não são abandonados facilmente. O Egito estava lá no povo e foi por isso que Deus fez com que eles percorressem várias vezes o mesmo lugar. Era questão de dias para chegar na terra prometida. Os 40 anos que eles passaram no deserto foi para provar a fé deles. De algum modo, se você não está conseguindo sair de um lugar, sabe, toda vez é isso, sabe, eu já cheguei a questionar com Deus e dizer: tem alguma coisa errada? Calma, eu sei que não é com o Senhor, é comigo, porque não é possível que esse negócio se repita tanto na minha vida. Eu vou ter que dar aula disso um dia. Aí quando vem a prova de novo: ok, Senhor, eu já tentei 500 vezes, eu vou tentar de uma maneira diferente, eu vou sair daqui. Sabe, é quando você é provado, e aí Deus volta para o rabo da fila, aprendeu nada. E a gente volta, porque ainda tem muito de Egito, ainda tem muito do que era costume. Você pensa que está certo, mas está fazendo errado. E graças a Ele, que Ele sempre dá graça, dá favor, e Ele intervém, dando comida, dando água, dando provisão, dando sombra, dando iluminação. Era isso que Ele fazia no deserto com o povo, e é isso que Ele faz com a gente.
de todas as lições que a gente pode tirar do Êxodo, é que a gente vê um Deus que é misericordioso e cheio de graça. E Ele está nos ensinando. Essa caminhada cristã, ela não é fácil. Não é fácil, não é pare de sofrer. Começou uma caminhada cristã, agora você vai aprender a ser gente. E o nosso maior exemplo, Jesus. Jesus, ele foi conduzido ao Espírito pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. E quando ele sai do deserto, nos 40 dias que ele ficou sem comer, sem beber, somente orando, ele sai com algo diferente. O ministério de Jesus ali tem algo diferente. Em Mateus 4 fala sobre esse momento que Jesus foi levado ao deserto. E em Mateus 5 fala, uma continuação, fala de quando ele ensinou sobre as bem-aventuranças. E quando ele fala sobre as bem-aventuranças, já ali pelo versículo 17 e 18, se não me engano, ele dá uma explicação do que é a lei, do que é a Torá. Deus deu a lei para o povo lá no deserto. Jesus sai do deserto, fala sobre as bem-aventuranças e ele vai explicar para o povo qual era a intenção de Deus com as leis. Que não é simplesmente, vocês têm aqui essas 10 regras, cumpram e tá show. Jesus veio para cumprir a lei e os mandamentos. Mas ele explica, olha, vocês estão entendendo diferente. A aplicação sobre o mandamento de não matarás, ele enfoca na atitude do coração. Porque é o ódio e a ira que são capazes de te fazer matar alguém. Jesus ensina que é isso que traz juízo sobre o indivíduo. É algo que está dentro. Quando a lei fala para não cobiçar a mulher do próximo, Jesus lá em Mateus 5, ele explica que não é só o fato de alguém ver você fazendo isso. É se no teu coração você já teve intenção impura com uma mulher, você já pecou. Ele está dizendo, toda aquela lei que foi passada para vocês e que tem essa dificuldade, é porque o problema está no coração. O povo disse, está super resolvido lá no deserto. Deus me ama, Ele tirou, Ele deu lei. É só 10, eu pensei que era 150. Deus poderia ser mais exigente. Só que com as 10, Jesus estava dizendo, é um problema do coração. Você tem uma raiz que sempre vai te dizer para fazer o contrário. É intenção. Então, quando Deus nos leva para um deserto, quando você passa por uma dificuldade, é intenção do coração que é provado. Ah, mas e aí, como é então que a gente vai saber disso? Pede para o Senhor. A gente ora, a gente chega diante de Deus, a gente fala muito. E às vezes a gente reclama demais. E esquece de perguntar dele, Deus, espera aí, realmente faz sentido. Eu estou passando por isso várias vezes. Por favor, onde é que eu estou errando? Eu não quero repetir. Eu não quero dizer que o Senhor foi Deus lá no passado e que hoje não é mais. Eu preciso saber que eu estou nesse deserto para celebrar uma festa. A festa da sua libertação. Mas que requer um passo seu e que não é a murmuração. Esse povo murmurou e ele não entrou na terra prometida. Sabia disso? E que a sua murmuração é um passo para você queimar onde você está mesmo e simplesmente não andar mais. Você tem reclamado muito, tem atribuído ao diabo, tem atribuído às pessoas a sua negligência, a sua irresponsabilidade, sua falta de compromisso, sua falta de sede, sua falta de fome. Seu desinteresse pelas coisas de Deus, seu desinteresse pelas pessoas. Tem problema com pessoas, sabe qual é o seu deserto? É estar no meio de pessoas. Eu só sinto muito. Eu tenho também meus desertos. E percebi, e agora a atitude é não reclamar.
Dizer, Deus, me ajuda. Eu preciso sair desse para entrar em outro. Porque é assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai crescendo e vai chegar na estatura de varão perfeito. Nosso padrão que é Jesus. É com a atitude do coração que a gente deve cuidar. E só o Senhor, para sondar o nosso coração e dizer o que precisa ser mudado. E cabe a nós dizer para a nossa alma, para dizer para nós mesmos, Valéria, peraí, pensa. Você precisa ser mais grata por aquilo que Deus tem dado. E se Ele tem dado pouco, sejamos felizes e gratos no pouco. E se Ele tem dado pessoas para te afiar, sejamos felizes, porque não são enviados de Satanás. O Senhor está colocando pessoas difíceis para que a gente possa ser afiado. Não esqueça que Deus tem nos colocado no deserto e a intenção dele é mostrar a sua graça e que através dessa graça a gente possa se alegrar e não ter isso como um fardo. Ah, pastora, mas então meu deserto é uma doença, eu tenho que estar sorrindo. O primeiro impacto é bem difícil, eu sei, mas é possível. É possível você andar em fé, confiante, mas é possível. Porque o Senhor, Ele é grande. A gente entende que está numa dificuldade para que Ele possa mostrar a sua graça. Mostrar a sua graça para você e através de você impactar a vida de outros. A intenção de Deus com o povo de Israel é que eles se tornassem sacerdotes. Sacerdotes, as pessoas tinham que ver aquele povo. Na verdade, Israel tinha que ser uma intermediação, sacerdócio para as outras nações. Seu exercício como sacerdote, impactar a vida de outras pessoas. Mas eu não estou bem, mas é aí mesmo. É assim, está certo. As pessoas estão vendo Deus e Ele sendo glorificado. E nós dizendo para a nossa alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não importa a situação, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Faça um voto de silêncio com Deus, que Ele vai te mostrar, às vezes que você tem murmurado muito, não tem entendido o lugar que Ele tem colocado. As vozes de murmuração precisam se calar. E a voz de adoração precisa ser erguida diante de Deus. Você vai ver como isso vai mudar. Seus problemas não serão resolvidos da noite para o dia. Mas eu vou te dizer, a disposição do seu coração vai ser outra. Em servir a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Queria que você ficasse em pé. E lesse comigo Salmo 103. Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas feridas. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso seu amor para com os que o temem.
Quando dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se eternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre, para aqueles que o temem. A sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Uma ordem deve ser dada para a sua alma, para o seu interior. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. Parte dela vai dizer, mas e aquela situação? A resposta é, bendize, ó minha alma. O nosso tempo é passageiro. Nós só somos cooperadores do Senhor. Bendize, ó minha alma, que esse seja o nosso cântico, o nosso dia a dia, a nossa decisão. Bendize, ó minha alma. Eu não vou me esquecer de nada que o Senhor fez, nenhum dos teus benefícios. Aqueles que não foram positivos, mas não importa. Bendize, ó minha alma. Feche os seus olhos e ora isso com vontade, para que isso seja realmente um divisor de águas na sua vida. Abra sua boca para dizer, bendize, ó minha alma. O mundo caiu, bendize, ó minha alma. Eu fiquei doente, bendize, ó minha alma. Meus pais, bendize. Meus filhos, bendize, ó minha alma. Eu não vou esquecer da sua mão.